Pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje vamos dar início a mais uma disciplina na formação de vocês sobre saúde do idoso, que é uma disciplina muito gostosa da gente trabalhar, da gente estudar, porque o idoso ele faz parte de um grupo específico e seleto, o qual nós temos o maior cuidado e tentamos prestar a maior assistência possível em virtude da funcionalidade, não é? Na terceira idade, essa funcionalidade ela acaba decaindo. A gente percebe que muitas funções físicas, motoras e cognitivas do idoso são mais fragilizadas do que em um paciente que não é idoso. Então, eu vou iniciar essa aula apresentando a disciplina e apresentando o docente, que sou eu, o professor de vocês, e falar um pouquinho sobre o desafio das políticas públicas em defesa da pessoa idosa. Será a nossa aula de hoje, falarmos um pouco sobre o desafio de manter essa política social, econômica e de saúde pública da pessoa idosa. A nossa disciplina ela é teórica, ela tem uma carga horária de 10 aulas e o docente sou eu, acredito que a maioria já me conheça. Se porventura estiver dando aula a algum aluno novato, então fica aqui também a minha apresentação. Eu sou o professor Tássio Henrique, enfermeiro pela Faculdade SESMAC do Sertão e tenho pós-graduação em Urgência e Emergência pela Faculdade 7, a FIC. E começo a aula fazendo um questionamento a vocês. Quem é a pessoa idosa? O que pensa o idoso? Qual a sua perspectiva para a vida, para o futuro? Quais os seus anseios, os seus desejos? Quem é essa pessoa a qual nós nos dedicaremos a estudar mais aprofundadamente, de forma mais aprofundada, nessa disciplina? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde e o Estatuto do Idoso, o idoso é um sujeito de direitos. Então, a gente vai ver mais adiante, ainda nessa aula, quais são esses direitos que o idoso, ele, porventura, vem a ter. O idoso tem direito à vida, tem direito à habitação, tem direito ao trabalho, à renda, à assistência social, tem direito à saúde, como forma integrante e como forma participativa do seu processo de bem-estar social. O idoso é a pessoa com 60 anos completos ou mais. Então, essa definição de 60 anos ela é dada tanto pela OMS quanto pelo Estatuto do Idoso, apesar de que a Organização Mundial da Saúde ela já quer alterar esse conceito para considerar a pessoa idosa aquela acima de 65 anos. Mas, por enquanto, o que está vigente é que o idoso ele é aquela pessoa com 60 anos ou mais, o qual necessita de cuidados especiais e de uma atenção redobrada. O idoso ele é um indivíduo com fragilidades e limitações próprias da sua idade. Então, como falei no início, o idoso ele tem algumas limitações que a gente muitas vezes não pode associar essas limitações com doenças ou com processos patológicos ou patogênicos. Por quê? Essas limitações funcionais, elas fazem parte da própria fisiologia do idoso. Ou seja, espera-se que o idoso ele tenha um declínio das suas funções corporais a partir de determinada idade e à medida que vai ficando mais velho, ele vai tendo esse declínio. Então, uma coisa é a gente ter um idoso doente e outra coisa é a gente ter um idoso fisiológico ou saudável. E é aí que entram os conceitos de senilidade e senescência.
Senilidade é o envelhecimento fisiológico. É quando o idoso ele envelhece e ele não tem, nesse processo de velhice dele, acompanhado ali nenhum processo patológico. Por exemplo, é um idoso que não é hipertenso, não é diabético, nunca sofreu AVC, nunca teve problemas crônicos degenerativos, como Parkinson, Alzheimer e dentre outros. Então é o idoso que envelheceu na senilidade. E nós temos a senescência, que é o termo dado ao idoso cujos processos patológicos acompanham esse processo da velhice. Por exemplo, é um idoso hipertenso, diabético, é um idoso asmático, é um idoso que convive com doenças crônico-degenerativas ou mesmo doenças agudas infecciosas. Então, vamos associar o termo de senilidade com envelhecimento normal, fisiológico, e vamos associar o termo de senescência com envelhecimento patológico, tá? A longevidade e a expectativa de vida. Mais ou menos na década de 40 a 50, 1950, 1945, por aí, a expectativa de vida dos brasileiros era de aproximadamente 45 a 50 anos, no máximo. As pessoas em torno dessa idade, entre os 40 e 50, faleciam porque não se tinha naquela época todo o aparato tecnológico que nós temos hoje, a questão do acesso aos serviços essenciais, o acesso aos serviços de saúde, aos meios diagnósticos e aos tratamentos das doenças, por isso que a expectativa de vida naquela época ela decaía. Hoje não. Com todo o avanço moderno, não é, na medicina, na geriatria, em tudo aquilo que envolve a saúde do idoso, nós temos idosos de 105 anos, de 110, de 115, temos idosos de 80, 90, 95. Então, a expectativa de vida, ela aumentou, graças ao acesso e às boas práticas saudáveis que os idosos eles estão mantendo, e ao acesso aos serviços de saúde. E quais seriam, então, as doenças prevalentes na terceira idade? Já citei algumas para vocês. O Alzheimer, o Parkinson, o diabetes, a hipertensão, os idosos com sequelas de acidente vascular encefálico, que é o AVE, os idosos com sequelas do infarto agudo do miocárdio, que é o IAM, os idosos com distúrbios metabólicos, nutricionais, e aí entra a questão da desnutrição ou mesmo do sobrepeso e obesidade, que vem contribuindo muito para uma alta taxa de mortalidade e morbidade na população idosa. E algumas dessas doenças a gente vai estudar ao longo das próximas aulas em nossa disciplina. E qual o objetivo da geriatria? Lembrando que geriatria é o ramo da medicina, a área específica da medicina, das ciências médicas, que estuda o envelhecimento e o processo geriátrico, ou seja, o envelhecimento tanto senil quanto senescente, o envelhecimento saudável, fisiológico, ou o envelhecimento também patológico. Então, o objetivo da geriatria é buscar uma velhice funcional, ou seja, é fazer com que os nossos idosos eles envelheçam com saúde. O dia 1º de outubro é considerado o Dia Nacional da Pessoa Idosa, segundo o Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, ele é um marco legal na legislação vigente do país. O Estatuto do Idoso
é um regimento, é um documento formulado por meio de uma lei, de uma portaria, que vai definir as diretrizes para o acompanhamento dos idosos em níveis de saúde, educação, assistência social, direitos e deveres, boas práticas para com a população idosa. E o Estatuto do Idoso ele foi aprovado pelo Congresso Nacional em setembro de 2003, pelo então presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que na época, na sua gestão, né, do país, instituiu o Estatuto do Idoso. Na verdade, ele reformulou esse estatuto porque ele é muito mais antigo. E o Estatuto do Idoso ele é um documento legal que vai amparar, na forma da lei, todas as pessoas que têm 60 anos ou mais em suas necessidades físicas, sociais, econômicas e de saúde também. E aí a gente entra nos principais pontos do Estatuto do Idoso. O que é que o Estatuto do Idoso traz de, não somente novidade, mas o que é que ele traz de preceitos em termos de direitos e deveres da pessoa idosa. Quais são os direitos que esse meu idoso tem enquanto cidadão, já que a gente viu no início que o idoso é um sujeito de direitos. Então, ele tem vários direitos garantidos na lei e também na Constituição Federal, bem como aqui no Estatuto do Idoso. Então, o idoso ele tem direito à saúde pública por meio de atenção integral e integrada aos serviços de saúde. Quando a gente fala em atenção integral, significa que o idoso ele tem direito a ter todos os atendimentos dos quais ele necessita para manter a boa saúde. Por exemplo, se o idoso está precisando de uma consulta ambulatorial, ele tem que ter marcada e regulada essa consulta para atender suas necessidades de saúde. Se ele tem direito a uma cirurgia, ele necessita de uma cirurgia, na verdade, ele vai ter que ter confirmada por meio das regulações médicas, por meio da Secretaria de Saúde do seu município e por meio do centro cirúrgico e do hospital que vai atendê-lo, a ele ser submetido a essa cirurgia. E a gente sabe que no ambiente cirúrgico a gente precisa que seja feito exames pré-operatórios, como por exemplo, parecer cardiológico, exames laboratoriais, os quais vão definir o critério para que esse idoso, vamos dizer assim, não é somente com o idoso, mas com qualquer paciente, para que ele possa ser submetido àquela cirurgia. Então, se o idoso necessitar de uma cirurgia, ele tem que ter, isso está explícito na lei, tá? Se caso houver sonegação ou recusa em alguns desses procedimentos voltados à saúde para o idoso, quer dizer que está sendo infringido o direito dele à saúde. Ele tem direito a cirurgias, a medicamentos, que seria a terapêutica farmacológica, ele tem direito à vacina, e aí a gente vê agora a realidade da pandemia, não é? Que os idosos eles foram os primeiros grupos a serem imunizados, porque eles são exatamente os grupos de maior risco. Ele tem direito a internamento, seja no hospital, seja em casa, que a gente chama internamento domiciliar. Ele tem direito ao acesso aos bens e serviços básicos de saúde. Provimento de recursos para assegurar a qualidade da atenção à saúde, inclusive a medicamentos. Então, a indústria farmacêutica, ela vem também como parte integrante da saúde do idoso. E o Estatuto ele também prevê que haja a formação e educação dos profissionais de saúde do SUS. Então, isso aqui é mais para que hajam cursos de aperfeiçoamento, o pessoal que tem nível superior, não é? Para que façam
cursos de especialização, pós-graduação na área de gerontologia e geriatria, para que possa demandar melhores cuidados voltados à atenção à saúde do idoso por meio de especialistas nessa área. Ainda falando sobre esse direito básico do idoso, que é a saúde pública, é necessário que haja a divulgação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. Então, a gente percebe que no atendimento às necessidades de saúde do idoso, nós temos uma rede multidisciplinar e disciplinar em torno da saúde desse idoso. Por exemplo, uma rede com profissionais de saúde de diversas áreas. O idoso ele precisa do fisioterapeuta, principalmente se ele é um idoso com imobilidade reduzida, não é? Com mobilidade reduzida ou incapacidades físicas. Então ele vai precisar de um fisioterapeuta. Ele precisa de nós, profissionais da enfermagem, para os cuidados básicos, alimentação, para medicamentos, procedimentos de enfermagem, que são executados diretamente a ele, cuidados médicos, principalmente um médico geriatra ou clínico, que é quem vai acompanhar mais de perto essa situação do idoso. Então, por isso que a gente diz que existe uma rede montada só para assistência integral à saúde do idoso, envolvendo profissionais de saúde, gestores, não é, que são, por exemplo, os diretores dos hospitais ou os gestores públicos da cidade, que juntos profissionais de saúde e gestores e também os usuários irão formar essa rede integrada de apoio e de assistência à pessoa idosa. Promoção de cooperação das experiências e conhecimentos. E apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, claro, nessa área de geriatria, para melhorar a atenção e a qualidade prestada à saúde do idoso. O idoso ele tem direito aos transportes coletivos, principalmente na questão da gratuidade das passagens. Então, nas linhas urbanas e interestaduais, essas empresas de ônibus, elas devem fornecer cerca de 10% de vagas reservadas a idosos de forma gratuita, e os demais idosos que não conseguirem essas vagas dos 10%, eles têm direito de pagar metade da passagem para ter acesso ao transporte público e coletivo. E é necessário que as empresas de transporte, seja de ônibus ou metrô, ou mesmo as empresas aéreas, os aviões, eles possam ter cuidados redobrados na questão de prevenção de acidentes, principalmente quedas, colisões ou demais acidentes de trânsito, para que não venha a comprometer a saúde do idoso devido a um acidente, devido a um trauma ou um politrauma obtido no acidente. Então, sobretudo na questão da prevenção de atropelamentos, esperando esse idoso entrar e sair do veículo com segurança e que possa ter locais apropriados, sobretudo com o uso do cinto de segurança, porque estudos já comprovam, a gente vê também no curso de especialização, como eu fiz especialização em urgência e emergência, a gente teve um módulo sobre os traumas geriátricos e a gente vê que os acidentes em que os idosos estão mais envolvidos são os acidentes de trânsito e que, por isso, a gente precisa melhorar essa política e essa educação no trânsito para prevenir acidentes, principalmente às pessoas idosas. Os idosos eles têm direito à habitação e urbanismo.
Então, ter uma casa digna, ter um local acolhedor, limpo, salubre, onde ele possa conviver com seus familiares, com os seus entes, sendo bem cuidado, sendo bem tratado, tendo as suas necessidades básicas supridas. E ainda que ele não tenha esse espaço, esse ambiente familiar, porque a gente vê, faz parte da realidade de muitos idosos, a questão do abandono, do descaso do familiar e da negligência, esse idoso acaba indo para uma instituição de longa permanência, que são os famosos asilos. A gente procura evitar esse termo asilo porque ele traz muito constrangimento e muito estigma para o idoso. Porque muita gente ainda entende que está no asilo aquele idoso que foi abandonado ou desprezado pela família. Então, o idoso, quando ele não tem esse espaço familiar, essa casa própria onde ele possa conviver com seus parentes, eles são levados para essas instituições de longa permanência para idosos. E a recomendação é que esses locais, eles mantenham um ambiente familiar o mais próximo possível do que seria a sua rotina com sua família na sua casa. Então, por isso, precisa haver destinação de unidades, de modalidades de casas-lares, ou então instituições de longa permanência, onde o idoso ele possa socializar-se com outros idosos e nessa troca de experiências e de socialização, o idoso ele vai ter mais autonomia para se desenvolver e para interagir com os demais. A gente vê que uma das problemáticas do idoso, na questão de saúde, não é? E eu até acabei esquecendo de falar para vocês, no início, quando eu apresentei as principais doenças prevalentes no idoso, é a questão da depressão e dos transtornos mentais e psicológicos. Então, o idoso que ele convive nesses ambientes distantes da socialização com seus pares, ou seja, com outros idosos, e distante do seu ambiente familiar, ele tende a sofrer depressão, transtornos do humor, transtornos de ansiedade e demais transtornos mentais em virtude dessa falta de socializar, de interagir, de desenvolver-se mediante ali outras pessoas. Então, na questão das condições de habitabilidade, essa casa ou essas instituições de longa permanência precisam ofertar todas essas condições adequadas para o pleno desenvolvimento da pessoa idosa. E diminuição de barreiras arquitetônicas e urbanas. Então, por exemplo, se for na casa do idoso, tiver um batente, por exemplo, ou uma escada, então o uso de corrimões para evitar acidentes, quedas, fraturas. Se for na rua, que sejam ruas sinalizadas, semáforo, faixas de pedestre, para evitar atropelamentos e acidentes com o idoso na rua. Então, a gente precisa diminuir essas barreiras. Se for para ter acesso a um transporte público, que haja o acesso apropriado, tanto para idosos, quanto para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, para que possa adentrar sem dificuldade o transporte público ou mesmo as instituições, os locais, entende? Os pontos comerciais, para que não hajam essas barreiras arquitetônicas. E, claro, a garantia de todos os idosos a uma habitação popular. Então, é muito triste quando a gente vê aquelas realidades das cidades grandes, a gente vendo os moradores de rua, os sem-tetos, e dentre muitos deles, pessoas idosas convivendo nesse ambiente da rua, porque não tem uma casa, não tem um lar específico, não tem uma família que possa direcionar cuidados a ele. Então é muito triste a gente ver que ainda ocorrer essas situações com os nossos idosos. E todo idoso, ele tem direito
as entidades de atendimento a ele, ou seja, ao idoso, por meio de aplicação de normas de funcionamento e fiscalização das instituições geriátricas e principalmente fiscalização das condições de vida dos idosos nesses ambientes. Porque é bem verdade que tem muitos idosos também maltratados em instituições de longa permanência, porque os profissionais e os cuidadores que ali atuam não fazem por amor, fazem por uma questão econômica, financeira, pelo salário, mas que não têm o menor zelo ou o menor cuidado possível que seja para com esses cidadãos. E aí, por isso que se precisa elaborar normas de serviços geriátricos, tanto nos hospitais, quanto nos ambulatórios, quanto nas instituições de longa permanência, para favorecer ao idoso todo o cuidado básico de que ele necessita. O idoso ele tem direito ao lazer, à cultura e ao esporte. Então, por exemplo, no cinema, ele tem direito de pagar meia entrada. Um incentivo ao desenvolvimento de atividades culturais. Então, o idoso ele pode participar de um coral, ele pode participar de atividades recreativas, como ginástica, exercícios físicos, aulas de dança, caminhadas, passeios turísticos, viagens. Tudo isso faz parte da valorização cultural, desportiva e de lazer. O que vai diminuir a sobrecarga emocional, ou seja, se um idoso sai, viaja, passeia, brinca, se ele tem atividades lúdicas, ele vai estar ali trabalhando a mente dele, entende? Ele vai estar prevenindo o aparecimento de doenças neurodegenerativas, ao exemplo do Alzheimer e do mal de Parkinson, e isso vai ajudar na prevenção de doenças também. Então, questão do lazer, cultura e esporte. O idoso ele tem direito ao trabalho e à previdência social. Então, se o idoso, por mais que ele já seja aposentado, se ele tiver condições físicas, mentais e psicológicas de trabalhar, ele tem direito de arrumar um emprego e de ter a sua própria renda extra, por mais que ele já seja aposentado. Então, tanto que nos concursos públicos, um dos critérios de desempate para concurso é a maior idade. Ou seja, quanto mais idoso, mais chances ele tem de se sobressair ali em um processo seletivo, em um concurso público, porque quanto mais idoso, quanto maior idade tem, se houver empate, então essa pessoa se sobressai. Então, por isso que o idoso tem direito ao trabalho e ele tem direito aos benefícios previdenciários, ou seja, chegou o tempo de sua aposentadoria, ele trabalhou e contribuiu por muitos anos com o Estado brasileiro, então ele tem direito de gozar agora de sua aposentadoria de forma participativa, de forma ativa, e ele é dono do seu patrimônio financeiro, cultural e arquitetônico. Ou seja, se um idoso tem uma casinha, a casinha é dele. Nenhum de seus herdeiros ou mesmo filhos ou parentes de primeiro grau pode subtrair ou tirar a casinha do idoso porque faz parte e pertence ao patrimônio dele. Ou mesmo a questão financeira. O idoso ele tem que ter autonomia para cuidar do seu próprio dinheirinho. Até quando ele estiver são ou tiver em condições mentais e nas suas faculdades mentais de tomar conta do seu dinheirinho, de comprar o seu remedinho, de fazer as suas compras, o que ele necessita. O idoso, ele tem essa autonomia de cuidar do seu patrimônio. E a partir do momento que terceiros, ou seja, pessoas, parentes, ou mesmo, digamos assim, vizinhos, aproveitadores, eles subtraem o cartão do idoso, eles ficam com essa parte, com essa aposentadoriazinha do idoso,
eles estão subtraindo e retirando um direito básico do idoso, que é o direito aos seus rendimentos e às suas finanças. Então, isso também se constitui crime de abuso contra o idoso. Na questão de violências e abusos, a gente vai falar mais detalhadamente nas próximas aulas, porque a gente vai ter uma aula só sobre violência contra o idoso. Mas existem 4 tipos de violência contra o idoso. A violência física, que é quando bate, quando agride, quando ameaça. Não, aliás, quando ameaça é a violência psicológica, porque vem as ameaças, vem os gritos, vem as ofensas. Então essa é a violência psicológica. E quando bate, quando agride, quando machuca, é a violência física. Temos a violência patrimonial, que é quando rouba o dinheirinho do idoso, o cartão da aposentadoria, quando rouba objetos dele. Então isso é a violência patrimonial. E nós temos a violência sexual, que é quando o idoso ele sofre estupro. Pode parecer que não, mas muitos idosos no país sofrem violência sexual, muitas vezes provocados por parentes, companheiros, porque a gente sabe que há uma diminuição da atividade sexual na terceira idade, apesar de que a vida sexual ela continua ativa na terceira idade, mas há essa diminuição, e a partir de um momento que um idoso é forçado a ter relação sexual, seja com o parceiro ou seja com outras pessoas, quando ele é forçado, sem o seu consentimento, sem que ele queira, então isso aí se configura como um abuso ou uma violência sexual. E nós temos alguns números que a gente pode ligar e fazer denúncias anônimas no caso de maus tratos contra os idosos. São esses 2 números aí, 0800 281 2280 e temos o 0800 611997 para denunciar qualquer ato que infrinja a lei do Estatuto do Idoso e a integridade física, moral e social do idoso. Então, qualquer denúncia ela é aceita. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida estarei à noite disponível para debater mais com vocês. E também pretendo fazer uma reunião pelo Meet, se der certo. Mando o link para vocês, para quem quiser participar do nosso debate à noite, tá? Então, obrigado e até nossa próxima aula.